Eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Ronaldo Garcia e, a convite dos organizadores do Prêmio Carlos Gutierrez, vou falar rapidamente alguma contribuição do Carlos, no qual eu tive alguma participação. E, inicialmente, eu gostaria de mostrar as principais linhas de pesquisa que o professor Carlos Gutierrez trabalhou, que são as seguintes: os campos de segmentos e superfícies, que corresponde até doutorado, campos de vetores em superfícies singulares, cones e guarda-chuvas, recorrência de foliações em superfícies, conjectura de Poincaré, fluxo minimal de três variedades, equações diferenciais da geometria diferencial, linhas de curvatura assintóticas, conjectura da estabilidade assintótica global no plano, conjectura de Canteldory sobre pontos umbílicos, transformações de intercâmbio no intervalo e problema do Close-Lena-CE. Nessa exposição, eu vou praticamente me ater a três itens toda essa lista de linhas de pesquisa, e vou começar falando sobre o trabalho do Gutierrez sobre a tese. Ele não publicou a tese, é um trabalho extenso, e que eu revisitei essa tese colocando os resultados principais da linguagem atual. Então, basicamente, o que o Gutierrez fez foi considerar foliações singulares em superfícies, estendendo os resultados do Peixoto para uma classe especial de foliações. Então, basicamente, ele definiu o que é o campo de segmentos, que é um objeto que não é nem campo de vetores, nem campo de linhas, e que corresponde formalmente a associar a cada ponto um par de vetores, x e menos x, e definir a curva integral como sendo uma curva tangente a esse campo de segmentos. A topologia que ele colocou, ela está expressa aí no slide, mas não vou entrar nos detalhes. Basicamente, você define como a imitação da topologia de Witten, o ponto principal que é esse conjunto de segmentos, de campo de segmento, é um espaço métrico completo na superfície considerada. A tese do Gutierrez, ele considerou índices, singularidades com índice fracionário. Especificamente na tese do Gutierrez, ele considerou, nessa transparência, ele considerou apenas a singularidade de índice menos meio e os usuais, que são os pontos singulares de campo de vetor. Então, na tese do Gutierrez tem apenas esses tipos de singularidades genéricas, essa lista aqui esse aqui tem índice negativo, e é uma singularidade que não é orientada. As outras singularidades são orientadas. Então, um assunto importante que o Gutierrez trabalhou bastante foi as recorrências, no caso aqui da tese, a recorrência dos campos de segmentos. E para quem conhece o treino do Peixoto, sabe que o ponto crucial é você eliminar recorrências não triviais. E que corresponde, você tendo uma recorrência não trivial, basicamente ou você consegue eliminar criando uma órbita periódica, e quando você não consegue, você consegue criar uma conexão de separatrizes a mais, uma conexão de células a mais. Então isso é fundamental na análise de recorrências e estabilidade global de campos. Então a tese do Gutierrez poderia dizer, dizer o seguinte, que o conjunto numa versão mais atualizada, você poderia considerar o campo de segmentos, colocando singularidades agora, além das que mencionei, poderia colocar outras que já foram mencionadas nas transparências anteriores, que são as de índice meio, com o setor nodal ou não, que é o D1, D2 nessa transparência. Você coloca a segundo axioma, que todas as curvas integrais são fechadas hiperbólicas, não existe conexão separatriz, e o conjunto limite de uma singularidade é uma órbita fechada hiperbólica ou um ponto singular. Então, o teorema do Gutierrez, numa versão revisitada, é que esse conjunto é aberto e denso da topologia C1 de Whitney e coincide com os campos que são justamente estáveis nessa categoria. Observação importante aqui, que nesse teorema que eu estou mencionando, a topologia não é a mesma da tese do professor Carlos Gutierrez. Tem uma diferença básica. De fato, na tese do Gutierrez, ele prova que esse conjunto é apenas denso e não aberto. Um outro ponto para passar rapidamente, um teorema importante do Gutierrez é que ele classifica as recorrências dos campos de segmentos em superfícies compactas e outras recorrências usuais. Basicamente, você tem uma estrutura, você decompõe o conjunto de
o conjunto não trivial de recorrência em família de compactos invariantes. E dentro desses compactos você tem, como usual no Peixoto, você tem os ciclos transversais, tem a relação Poincaré induzida, você tem o intercâmbio de intervalo nessa jogada toda, e o problema central passa a ser analisar a combinatória e a dinâmica desses intercâmbios. Então, podemos dizer que o Gutierrez foi um dos precursores de intercâmbio de intervalo, que depois, hoje é um assunto bastante atual de pesquisa, para todo sentido, né? Intercâmbio que preserva a orientação, que não preserva, tem vários tipos de... que com distorção, sem distorção, tem muita coisa para aprender ainda sobre o fato esse intercâmbio de intervalo, descrever a dinâmica de uma foliação, do campo de vetor de superfície e outros objetos. O foco hoje principal é você estudar propriedades ergóticas dessas transformações. Então, esse exemplo da tese do Gutierrez mostra uma foliação na esfera com 4 pontos singulares de índice negativo e colocou 4 focos ali só para isolar o problema. E aí a ideia é analisar o retorno desses 2 discos, que juntando dá uma esfera, e a fazer uma análise global do intercâmbio de intervalo associado. Uma maneira que apareceu depois é uma foliação. Agora você troca por uma foliação de índice, você troca aquela figurinha do foco e do índice menos meio por 1 de índice meio, e você tem uma foliação que agora você tem só 4 pontos singulares, e de novo também você pode fazer exemplos na esfera com essas foliações densas aí. Então tem um labirinto na esfera que se você entrar aí, você vai perder, você não vai conseguir sair daí. Então, outro assunto do Gutierrez, que trabalhou com Soto nesse teorema de aversão de estabilidade estrutural para superfícies, é a mesma história, né? Você tem os pontos singulares, tem os ciclos principais, hiperbólicos, não conexão separatrizes e recorrências só triviais. E o teorema do Gutierrez e Soto é que essa classe, novamente, é C3 densa, aberto C3, e no teorema eles conseguiram provar que essa classe é apenas C2 denso. É um problema bastante técnico que está ligado ao closed lemma que o Gutierrez trabalhou em várias versões. O problema em aberto é provar ou desprovar que esse conjunto é denso na topologia C3. E a dificuldade, como eu mencionei antes, está relacionada ao closed lemma. Tem uma versão para a linha sintótica, que eu tenho um trabalho em colaboração junto com o Gutierrez e o Sotomayor, onde analisamos as linhas assintóticas de superfícies no R3 e no P3, e tem propriedades. Esse trabalho infelizmente ficou inconcluso, que era eliminar a recorrência. Nesse trabalho, então, a proposta não era eliminar nem C2, mas apenas C1. Então, um fato histórico é que essas ligações todas, aparentemente, pelo que eu já ouvi de conversas informais, é que na tese do Gutierrez, o tema principal era inicialmente estudar a lei de curvatura, mas o Gutierrez optou na época por abordar os campos de segmentos, e como ele tinha uma teoria coerente, o orientador aceitou e ele defendeu a tese. Mas 10 anos depois, praticamente, eles retornaram e publicaram esse estudo sobre linhas principais, em 1982. Aqui é só um exemplo pictórico de como são as linhas principais, mostrando a diversidade de comportamentos de superfícies. Uma figura mais bonitinha, que é um bitoro, né, um duplo toro, com todas as linhas fechadas, com exceção de conexões de separatriz de índice menos meio, que tem que ter 4. O elipsoide bem estilizado, essa figura foi tomada do site do professor Etienne Dias, que tem esse elipsoide, esse globo desenhado as linhas de curvatura. E aqui nesse toro de duplo tem uma figurinha, um pedacinho aqui, mostrando, entortando ali, e a ideia é que se você entortar naquela região ali que está marcada R2, você consegue fazer todas as linhas densas dentro do bitoro, com exceção das conexões de separatrizes, que você não deixou elas intactas, mas o resto você faz todas densas também. Na verdade são 2 regiões. Aqui outra figurinha do toro, que foi o exemplo original que Soto e Gutierrez propuseram de fazer recorrência do elipsoide. No toro também tem jeito de fazer recorrências principais. E por último, rapidamente eu vou mencionar o problema do Calombo, que é um problema engraçado, que
A brincadeira é o seguinte, você tem uma esfera, você dá um cascudo nela, segundo o Gutierrez, na maneira que ele abordava isso, que dava uma risada gostosa para falar que dava um cascudo na esfera, criava um calombo e a conjectura dele, o problema, não conjectura, a questão, é mostrar que tem um ponto umbilical no calombo. Então esse trabalho eu fiz com o Gutierrez, a gente conseguiu provar que no caso genérico, fazendo hipóteses as mais naturais possíveis da geometria e das equações diferenciais, que sempre tem, mas é um problema em aberto ainda dizer se isso vai ter sempre, né? E os ingredientes é fazer uma análise das foliações principais perto de linhas de ponto umbilical, não só de pontos isolados, e finalmente aplicar as formas globais de Poincaré e Euler e Poincaré para dizer que a soma dos índices mais os contatos externos e internos dá a característica do disco que é 1. Então aqui é só mostrando uns slides de como que isso é feito. A resolução dos pontos umbilicos na superfície de Cartan. E aqui nessa transparência, basicamente, eu listei alguns trabalhos do Gutierrez sobre o assunto que eu mencionei, que é a cidade estrutural, no campo de segmentos, a tese do INPA, 189 páginas, um trabalho volumoso e pesado, né, denso. A tese só foi anunciada nesse Lecture Notes de 1975. Aqui o livro do Gutierrez, esse artigo do Sotomayor, Edição de Monge, recomendo para contar um pouco da história, como que ele motivou para pegar problemas de equações diferenciais de Peixoto e levar para a geometria. Aqui tem algumas referências sobre o trabalho original do Gutierrez no Asterisk, que esse é o primeiro trabalho das configurações principais. E finalmente eu menciono os trabalhos que eu tive o prazer de fazer com o Carlos Gutierrez. Esse do calombo foi eu e o Gutierrez, os demais foram em coautoria com o professor Jorge Sotomayor. Aqui algumas figurinhas do Gutierrez, comendo ali acho um churrasquinho aqui no IMUSP, outra foto da Unicamp, e uma outra das últimas fotos que eu vi no congresso foi no STEAM da USP. Então basicamente era isso, obrigado pela atenção e espero que o prêmio Carlos Gutierrez se perpetue por mais 100 anos.